Uma empresa de consultoria tem um gerente financeiro que está analisando o custo de uma campanha de marketing que possui uma taxa fixa de R$ 2.000 e um custo adicional de R$ 5 a cada nova peça publicitária divulgada. A relação entre o número de peças publicitárias X e o custo CX. Por que é CX? Que é o custo em função de X. O custo em função de peças produzidas. Pode ser representado por meio de uma função do primeiro grau. O correto seria não ter passado a lei da função. A partir do enunciado você ter construído. Mas foi passado. C de X vale 5x mais 2.000. Aí durante as nossas aulas a gente viu C de X, F de X, Y, é tudo a mesma coisa. Então eu poderia pegar a minha função que foi dada e escrever ela como sendo Y igual a 5x mais 2.000. Aí a letra A quer que você construa o gráfico dessa função. É uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau, o gráfico dela é o quê? Uma reta. Todo mundo concorda que é uma reta? E para eu construir uma reta, eu preciso do quê? De 2 pontos. Quando eu tenho 2 pontos, marquei esse ponto aqui, esse ponto aqui. Eu consigo fazer uma reta. E não tem nenhuma outra reta que passa por esses 2 pontos, a não ser essa aqui. Então, se eu preciso de 2 pontos, eu tenho que lembrar que tudo isso é construído em um plano cartesiano. Como que é um plano cartesiano? Eu tenho lá o meu eixo Y e eu tenho lá o meu eixo X. Todo mundo concorda comigo? Eixo Y e o meu eixo X. Qualquer ponto que eu pegue aqui, esse ponto vai ter uma coordenada X e uma coordenada Y. Todo mundo concorda? Então, a partir disso, eu venho aqui e eu escrevo, considere x igual a 0. Logo, 2 pontinhos. Qual que é a minha função? Y é igual a 5 vezes x. Quem que é x? Por que é 0? Porque eu escolhi 0. Quem escolheu 1, tá tudo bem. Quem escolheu 10, tá tudo bem. O gráfico é o mesmo. 5 vezes 0 mais 2.000. E aqui está o motivo da minha enxaqueca. Que é escrever que 5 vezes 0 é 5. Estando com o calculador em mãos. E não foi 1, não foi 2, foi pelo menos uns 12. 5 vezes 0 é quanto, gente? 0. Mais 2.000. Quanto que é 0 mais 2.000, gente? 2.000. Aí, o que acontece aqui? Eu formei um ponto com isso. Vamos pegar aqui uma corzinha verde. Eu vou chamar esse ponto de ponto A. Esse ponto A ele tem uma coordenada X e ele tem uma coordenada Y. Qual que é a coordenada X que eu escolhi? Qual que é a coordenada Y que eu encontrei? Por enquanto eu espero. Eu guardo esse pontinho A, deixo ele ali. Aí eu pego agora e eu vou escrever um outro ponto. Poderia escrever, considere x igual a 10, mas eu vou escolher atribuir um valor para y e encontrar o x. Aí eu venho aqui e escrevo. Considere... O gráfico é o mesmo. O valor não é, mas o gráfico é o mesmo. O gráfico não muda. Considere y igual a quanto? 0, que foi a sugestão que eu trouxe. Logo, 2 pontinhos. Pega a minha função. Ela é y igual a isso. Agora não é mais y. No lugar do y eu coloco 0. Então 0 é igual a 5x mais 2.000. 2.000 vai para o outro lado que jeito? Menos 2.000. E o 5x fica aqui. 5 está multiplicando, vem para cá. Quanto que vai dar x? Pega a calculadora. Menos 400.
Aqui eu vou formar agora um outro ponto. Quem que é esse outro ponto que eu formo? Vou chamar ele de ponto B. O ponto B vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Quanto que é o x que eu encontrei? O x, gente. É o x, tem ordem, né? Silêncio aí quem tá cochichando. Menos 400. Qual que é o y que eu escolhi? 0. Agora eu tenho que marcar esses pontos no meu gráfico. Aonde que está o ponto 0 e 2000? Ponto importante. Esse ponto aqui, quanto que ele vale? É 0, 0. Esse ponto não é nada. Você não pode atribuir. Ele é 0, 0. Você está falando de gráfico. Se você estivesse trabalhando com alguma coisa de aplicação da física, que tem referencial, você teria que escrever, considere a origem do sistema no ponto tal. Tirando isso, é matemática, esse ponto é 0, 0. Tudo bem? Onde está o ponto A? Fala para mim. Ele vale quanto para x, o ponto A? O que significa o meu x ser 0? Que a partir da origem eu não vou andar nada para a direita nem para a esquerda. E quanto que vale meu y? Aqui, pessoal, tô falando ponto A. 2000. Então eu vou falar, ó, que aqui vale 500. Se aqui vale 500, o dobro aqui vai dar o quê? 1000. O dobro aqui vai dar o quê? O dobro não, né? Aumentando 500. 1500. E aqui? 2000. Aonde vai estar meu ponto A, então, pessoal? Aqui está meu ponto A. Esse é meu ponto A. Quanto que vale o x dele? 0. Quanto que vale o y dele? 2000. Aí agora eu vou olhar para o meu ponto B. Em x ele vale quanto? Menos 400. Então eu poderia falar, por exemplo, aqui é menos 100. Logo, aqui é menos 200. Aqui é menos 300. E aqui vai ser menos 400. Aonde vai estar o meu ponto B? Exatamente aqui, ó. Esse aqui é meu ponto B. Por que eu não subi nem desci? Porque o y é 0. A partir disso, eu pego aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou ligar esses pontos. E a minha função continua aqui para sempre, né? Ela não tem um início. Função não tem início, função não tem fim. A gente desenha um trecho que não dá para fazer ela infinita. Quando a gente plota lá no GeoGebra, ela é infinita, né? Aí a letra B eu tinha que classificar. Essa minha função ela é crescente ou ela é uma função decrescente? Ela é crescente. Por quê? Quanto mais eu aumento x, eu aumento o valor de y. Quem escreveu isso, eu dei certo. Ou simplesmente colocou, ela é crescente por quê? Porque meu a é positivo. O a na função do primeiro grau é quem está acompanhando a variável x. E o meu x aqui não está positivo? O meu 5 não é positivo? Então, simplesmente por isso ela já é uma função crescente. Então, esse é o gráfico e essa é a explicaçãozinha que a gente tem.